Bora, minha gente, mais uma questão em nossa lista, 31ª questão. Questão do ano de 2015, cargo analista judiciário do TRE Maranhão. Essa questão novamente vai nos exigir o conhecimento acerca dos sujeitos processuais, então vamos sem demora enfrentar o enunciado da questão. Ela nos diz o seguinte: sujeitos processuais são as pessoas que participam da relação jurídica processual. Quanto a esses sujeitos, pode-se afirmar que... E aí o examinador vai trazer 4 assertivas e depois ele vai querer saber quais são as certas para nós marcarmos no gabarito. Antes de eu ler aqui as assertivas, vamos só combinar o seguinte. Quando eu falo de sujeitos processuais, eu estou falando do elemento de caráter subjetivo para a formação do processo. Eu estou falando do elemento de caráter subjetivo para a construção do processo como instrumento de jurisdição, como instrumento apto ao exercício da própria jurisdição. E aqui, nesses sujeitos, eu falo em sujeitos principais e sujeitos secundários. Por que sujeitos principais? Por que essa divisão? Sujeitos principais são aqueles sujeitos essenciais, imprescindíveis para a formação da relação jurídica processual. E aí eu sei que os sujeitos imprescindíveis para a formação dessa relação é o juiz e as partes. Quando eu falo em partes, eu falo em autor e réu. Eu me refiro aqui em relação ao autor, quase não sai o autor, o Ministério Público na ação penal pública e o querelante, ou seja, a vítima na ação penal privada. Mas veja que além desses sujeitos essenciais, desses sujeitos principais, existem os sujeitos secundários, os sujeitos coadjuvantes, ou seja, aqueles sujeitos que não são nem o juiz, nem partes, mas podem, por exemplo, intervir no processo fazendo alguma pretensão, como, por exemplo, o assistente da acusação, um terceiro interessado. E aqui, só cuidado com essa observação que eu vou fazer, eu posso também, a depender da doutrina que eu estiver estudando, incluir como sujeito secundário os auxiliares da justiça, os funcionários da justiça, os peritos, intérpretes. Eu posso inserir todos aqui como sujeitos secundários e fazer uma divisão entre sujeitos principais, o juiz e as partes, e os sujeitos secundários, os demais. Mas tem doutrina que traz ainda uma terceira divisão, e aí a gente precisa ter cuidado. Tem doutrinador que trabalha os sujeitos terciários. Quem são os sujeitos terciários? Os sujeitos terciários são aqueles que não são principais, ou seja, não são imprescindíveis à formação do processo, como o juiz e as partes. Não são secundários, porque os secundários, apesar de ser dispensável para a formação do processo, eles podem intervir formulando alguma pretensão, como por exemplo o assistente da acusação, mas os terciários seriam os meros colaboradores, aqueles que não são partes, não intervêm, mas exercem atos de cooperação ao processo, como agora sim os funcionários da justiça, os auxiliares da justiça, peritos, intérpretes, etc. Então veja, se eu adotar essa divisão entre sujeitos principais, sujeitos secundários e sujeitos terciários, eu tenho como principais aqueles imprescindíveis à formação do processo, juiz e partes, secundários aqueles dispensáveis para a formação do processo, mas que porém podem intervir fazendo alguma pretensão, e terciários aqueles que não fazem nenhuma intervenção no processo, apenas atos de cooperação. Se eu não adotar essa divisão em 3, eu posso adotar, a depender da doutrina, apenas sujeitos principais e sujeitos secundários, eu vou tirar o juiz e as partes como sujeitos principais e todos os demais sujeitos secundários. Tranquilo? Cuidado com essa observação. Se o examinador lhe exigir, talvez não seja nem maioria, mas se o examinador lhe exigir o conhecimento de sujeito terciário, vocês sabem que eles nem são partes, ou seja, nem são imprescindíveis à formação do processo, mas também não podem intervir no processo, exercem meros atos de cooperação. Então vamos lá. A primeira assertiva, vamos identificar se ela está correta ou se ela está errada. A assertiva 1, ela nos diz: o assistente será admitido na ação pública após ser ouvido o Ministério Público, enquanto não passar em julgado a sentença, e receberá o processo no estado em que se achar. Até já discutimos isso, salvo engano, na questão anterior, e está corretíssimo.
É exatamente isso. Quem me informa são os artigos 268 e 269 do Código de Processo Penal. O assistente ele é admitido exatamente na ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, ele irá auxiliar a acusação, o Ministério Público. O Ministério Público precisa ser ouvido, sim, antes do juiz dar o despacho de deferimento ou indeferimento, e o assistente ele pode se habilitar no processo enquanto não passar em julgado, ou seja, enquanto não transitar em julgado. Isso porque o assistente ele não pode se habilitar na fase de execução. E por fim, receberá o processo no estado em que se encontrar, no estado em que se achar o processo, no instante da sua habilitação. A assertiva 1 está correta. Vamos então para a assertiva 2. Nos diz o seguinte: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Galera, corretíssimo, é exatamente a redação do artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal. E nós já trabalhamos aqui na lista que o 252, ele vai trazer, assim como o 253, as causas de impedimento do juiz, ou seja, as hipóteses em que o juiz tem algum vínculo, seja direto ou indireto, com o próprio processo. Eu tenho aqui uma hipótese objetiva. Há um vínculo do juiz com o próprio processo. Então aqui eu tenho uma hipótese de impedimento, artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, a assertiva 2, assim como a 1, está correta. Só para vocês lembrarem, além das hipóteses de impedimento, existem também as hipóteses de suspeição, que se pode alegar aí a exceção de suspeição, exceção sempre na ideia de defesa indireta, porque não se combate o mérito, tenta-se sanar vício no próprio processo, e as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, em um caráter mais subjetivo, porque vai denotar o vínculo do juiz com as partes ou com o assunto debatido no processo. Aqui no impedimento, que é exatamente o 252, inciso 4, que faz com que esteja correto o inciso 2, no impedimento eu tenho uma ligação do juiz, seja direta ou indireta, com o próprio processo. Tranquilo? Vamos lá. Assertiva 3. O impedimento ou suspeição do juiz e do Ministério Público. Galera, as mesmas hipóteses de impedimento e de suspeição do juiz, artigos 252, 253 e 254, também se aplicam em MP, tá? Lembre-se disso. Vamos retornar aqui à leitura da assertiva 3. O impedimento ou suspeição do juiz e do Ministério Público, decorrente de parentesco por afinidade, cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, mesmo sobrevindo descendente. Pessoal, erradíssimo. O artigo 255 fala exatamente o contrário. Olha o que diz o artigo 255 do CPP. Vamos ler. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que ele tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Então, se sobrevier descendentes, o impedimento e a suspeição não cessará. Por isso essa questão está errada. E aí segue o enunciado do artigo 255. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Aquela ideia, não existe ex-sogra. Não é? Vamos lá. A assertiva 3 está errada. A assertiva 4. Eu gosto de minha sogra, viu, gente? Beleza. Assertiva 4. O juiz, antes de nomear o perito, deverá consultar o Ministério Público e o defensor do acusado. Pessoal, está errado porque o artigo 276 do CPP diz que as partes não interverão na nomeação do perito. Então veja que correto aqui eu tenho o enunciado 1 e o enunciado 2. Logo, como ele está querendo que eu marque as assertivas anteriores corretas, eu tenho aqui na proposição C, a terceira proposição, dizendo que somente o 1 e 2 estão corretos, e é exatamente isso. Galera, brigadão, valeu, tamo junto sempre, fiquem com Deus.